Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu estou com o vídeo final desse mini curso aqui sobre a abertura do bispo. E hoje eu vou fechar com chave de ouro esse mini curso com uma análise aqui de uma partida que eu joguei contra um grande mestre bem forte aqui, para mostrar o poder dessa abertura e que até se você tiver um bom conhecimento nesse jogo, dá para você jogar contra jogadores fortíssimos. Aconselho vocês verem os vídeos anteriores, o primeiro vídeo e o segundo vídeo, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo na abertura. E também dá uma força aqui no canal, se inscreve, pois isso ajuda muito o canal a crescer, e compartilha este vídeo para mais pessoas verem. Agora sim, eu vou fazer a análise aqui, eu não vou falar nome, nada, vamos só ir. Então, a abertura do bispo começa com E4, E5 e C4. E aí que ele escolheu a linha principal, pois ele já conhece bastante a abertura. E aqui eu joguei como eu expliquei no curso D3 aqui. E ele jogou uma linha diferente, mas uma linha muito boa, que é C6. Lembra que alguma variante que eu expliquei lá no segundo episódio, eu falei para não deixar ele avançar nem o peão de C e nem o peão de D? Nessa variante aqui ele vai conseguir avançar, o que vai dar um pouco de trabalho para mim. Mas vocês vão ver que essa partida vai ficar caótica. Depois de cavalo F3, lembra que eu disse, primeiro avança o peão, depois o cavalo. Ele avança D5 mestre aqui, muito bom esse lance, porque esse bispo não pode ficar livre aqui não, ele tem que ser empurrado para trás. E aqui o mestre já foi na fúria com A5, o melhor lance da posição, querendo pegar meu bispo aqui, e eu respondi com A4, que foi um lance que eu expliquei na série, que é muito importante, tanto para dar essa casa aqui, quanto para controlar o avanço das pretas. Aqui, as pretas estão jogando na fúria aqui, jogaram bispo B4, cheque. E aqui, a única forma de eu defender isso aqui é C3, fazendo o bispo do mestre recuar. Aqui eu tava inspirado demais, mas vocês estão vendo aqui a estrutura de peões aqui, bem popular aqui da italiana, da Rui Lopes na abertura do bispo. E aqui, roque e roque. Esse é o setup que vocês têm que aprender. Até aqui foi muito fácil, que eu expliquei lá nos primeiros vídeos. Aqui eu joguei bispo G5, um lance muito bom, cravando. Aqui ele jogou bispo B6, desenvolvimento. Cavalo de BD2, como eu já expliquei na série. E que ele jogou H6, porque ele se sentiu incomodado com esse bispo. Aqui se eu jogasse bispo H4, que é um lance bom, aqui o meu bispo ele ia ficar muito preso. E provavelmente, como o mestre aqui ele é muito agressivo, ele talvez já ia começar a avançar G5 e talvez até capturar meu bispo. Então eu quis tomar o cavalo dele, que é um ótimo lance também. E quando ele retoma, eu posso jogar o lance D4 aqui. O que eu quero? Eu quero explodir esse centro para o meu bispo ficar melhor aqui, meus cavalos também. Já que eu sacrifiquei aqui, eu dei meu bispo pelo cavalo. Então eu tenho que fazer esses cavalos fazer alguma coisa. Aqui ele jogou o cavalo D7, um ótimo lance aqui do mestre para desenvolver as torres. E aqui eu fui na mesma ideia, torre 1 aqui já, um lance bem normal aqui para defender esse peão. E aqui ele jogou a mesma ideia. Lembra que eu falei que o oponente acaba copiando as mesmas ideias porque é muito boa essas ideias. E aqui eu joguei e toma D5 com ideia de pressionar esse bispo aqui. Ele tomou. E aqui eu tomei aqui para abrir a coluna. Ele tomou de bispo, que foi um pouco estranho. Aqui eu analisei a partida e aqui fala que tomar de cavalo era melhor. Mas ele tomou de bispo. E lembra que eu falei que eu quero desenvolver esses cavalos para eles ficarem muito legais aqui no jogo? Então eu não quero entregar esse cavalo ainda. Então eu vou jogar cavalo F1 com ideia de cavalo G3 ou até cavalo E3 aqui, pressionando esse peão que vai acontecer. Torre de AD8, o melhor lance do mestre. O mestre estava bem antenado aqui em defender o peão, porque eu estou ameaçando tomar.
Só que eu não posso tomar ainda, porque senão ele tira o cavalo e ele vai tomar o meu bispo aqui. Então, por enquanto eu tive que jogar cavalo E3. Agora sim eu ameacei tomar esse peão. E aqui ele jogou cavalo C5 aqui, que foi um lance estranho. Eu não sei se ele ainda estava pensando que eu não podia tomar. Mas aqui eu fui sem medo. Abocanhei esse peão aqui. Ele tomou meu cavalo. Eu tomei o bispo dele. E ele jogou um lance bem tático aqui. Que é bispo toma H2, cheque. Esse lance ele consegue recuperar o material. Para vocês verem que a força do jogador é bem forte. Aqui eu tive que tomar. E aqui ele jogou dama D6, cheque. Já ganhando o bispo aqui. Eu tive que jogar G3. E aqui ele tomou a torre ali primeiro. Um ótimo lance. E aqui eu dei o cheque ali primeiro para eu ganhar um peão. E quando ele tomasse, ao invés de eu trocar as damas e ficar numa posição igualada, aqui eu tomei a torre. E aqui eu tenho uma leve vantagem aqui contra o mestre. Aqui o mestre jogou cavalo D3, que para mim foi um lance... Foi um erro, pois aqui eu posso usar o mesmo tático que ele estava usando antes, que é a cravada. Aqui eu cravei esse cavalo. Se esse cavalo sai, eu troco as damas e fico numa posição muito boa. Aqui ele jogou rei G8 com a ideia de esconder o rei. E aqui eu trouxe a torre correndo para usar esse artifício da cravada. Aqui ele jogou dama D5 atacando meu cavalo. E aqui eu não joguei um lance muito forte. Aqui o melhor lance é dama E2, usando a torre para tomar o cavalo. Mas aqui eu joguei cavalo E1, pensando que era a mesma coisa. E ele jogou o cavalo F4 aqui. A ideia é que se eu tomar, ele toma com a torre. E se eu tomar a torre, ele toma de cavalo. E vamos entrar no final de cavalos. Foi o que eu fiz. E aqui esse final, ele é vantajoso para as brancas. Mas se não tomar cuidado, o mestre consegue empatar essa posição. Então aqui eu joguei rei G2. Sempre nos finais, traz o rei aqui por centro. Ele fez a mesma ideia. Eu cheguei mais perto. Ele jogou o cavalo F6, que foi uma imprecisão aqui, porque ele mandou o cavalo bem longe desses peões que estavam um pouco desprotegidos. Que eu joguei cavalo D3, já querendo proteger aqui. Ele jogou B6, um lance muito bom, pessoal. Aprenda esse tipo de lance. Ele quer controlar essa casa do meu cavalo com o peão. E aqui eu tive a mesma ideia, C4, defendendo essa casa do cavalo para ele nunca mais voltar. E jogou rei E6. E aqui eu pensei um pouco. E eu vi que C5 é bem tático esse lance. Ele tomou. E aqui eu tomo e eu vou ganhar esse peão aqui. Só que o mestre é um mestre e ele jogou rei D5. E ele vai conseguir recuperar esse peão aqui, como vocês vão ver. Cavalo B7. Rei C4 toma. E ele chega aqui a tempo para atacar o meu peão. Para você ver que o nível do jogador é muito forte. Aqui eu joguei cavalo C5 cheque aqui. Ele jogou esse, porque o cavalo estava defendendo essa casa. E aqui eu corri para trocar os cavalos. Se ele trocar o cavalo, ele perde o jogo, pessoal. Aqui ele jogou cavalo D7, recusando as trocas. Joguei cavalo D6 com ideias de jogar cavalo aqui e ameaçar os dois peões. Rei B3 querendo tomar. E aqui eu joguei esse. Ele jogou cavalo E5 cheque. Olha a manobra que ele vai fazer. Rei E4. Cavalo G4 atacando. F3. Cheque. Sai do cheque. Cheque de novo. É, tô falando. Rei D4. G6. E aqui caiu um peão do mestre. Só que aqui caiu um peão aqui. Só que esse peão ele já estava condenado. Cavalo F7 com ideia de trazer o cavalo para cá e tomar esse peão. Só que o mestre ele conseguiu defender muito bem com o cavalo C3. Depois de G4. Se eu jogasse F4 com ideia de defender o peão aqui, o mestre estava com a ideia de jogar cavalo E2 e ganhar o meu peão aqui. E de repente o final estava empatado. Então eu joguei G4
com a ideia de que se ele jogar cavalo E2, ele não pega o meu peão. Sempre presta atenção, porque você sempre pode empatar uma posição ganha. Aqui, cavalo B5 ele jogou, E5, saindo de qualquer cheque que esse cavalo possa dar, que jogou em C3, e F4 agora, com a ideia de não deixar esse peão avançar, cavalo D4, e aqui eu joguei Rei E4 para não deixar nenhum cheque aqui atrás que incomoda. Então vocês perceberam que eu queria tomar esse peão antes, mas demorou bastante para eu ameaçar esse peão aqui. Ele jogou cavalo aqui, eu joguei agora, só depois de uns 7 lances que eu pude ameaçar esse peão. E aqui o mestre, eu acho que ele quis ganhar por tempo aqui, o meu tempo estava bem curto, e aqui ele jogou o cavalo toma F4, e aqui eu tomei o cavalo correndo aqui, e ele jogou para ganhar por tempo, mas aqui eu fui bem ligeiro, avancei o peão, ele voltou, que foi um erro, porque agora é imparável a minha subida do peão. E aqui eu promovi, já tá tendo cheque aqui, ele tá no canto. Sempre que ele tá no canto aqui na borda, tranca ele com a dama, que ele não tem o que fazer. Jogou ali, cavalo aqui, já ameacei mate, ele saiu do mate. Joguei rei G5 para passar o tempo, deixei ele em zug. Joguei esse, pum, mate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa análise aqui foi um pouco rápida, mas foi para mostrar essa partida belíssima que eu tive contra o mestre aqui. E também que essa abertura ela é muito boa. Deixa o like aí no vídeo para mostrar a força. Se inscreva no canal, como eu falei lá no início. Compartilhe este vídeo para mais pessoas verem. E eu espero vocês nos próximos vídeos de outros cursos. Falou!